Estamos falando sobre africanidades na culinária ocidental, mais especificamente na culinária brasileira. Nós falamos que alguns autores, como Frandrin e Máximo Montanari, nessa obra História da Alimentação, de mais de 800 páginas, pouco dedicaram-se sobre a contribuição dos povos africanos na alimentação ocidental. E a nossa pretensão é recuperar um pouco mais essa contribuição através de outras bibliografias mais recentes, de pesquisadores como Raul Lodi, nessa obra, que eu já apresentei na postagem anterior, Kitutu, História e Receitas da África na Formação das Cozinhas no Brasil, e também a obra de Rosa Nepomuceno, essa, Viagem ao Fabuloso Mundo das Especiarias. E nós iniciamos, então, na postagem anterior, falando da contribuição de alguns povos africanos na alimentação ocidental. E vamos continuar hoje falando de pimentas, as essenciais, a partir dessa obra de Rosa Nepomuceno. Diz ela: antes da descoberta das maravilhosas pimentas da América, existiam as maravilhosas pimentas da África, igualmente ardentes, suculentas, de variados tamanhos e cores, a atiçar o apetite dos europeus. As primeiras comercializadas nos entrepostos norte-africanos, juntamente com ouro, marfim e escravizados, vinham da costa ocidental, ali na chamada Costa da Malagueta, ou Côte de Grennes, como a batizaram os franceses, onde estão hoje Serra Leoa e Libéria. Brilhou bela e formosa a pequena e ardida Malagueta, a Afromunum melegueta, que se manteve no mercado até o descobrimento das Américas. A partir daí foi desaparecendo com o prestígio empalidecido pelas coloridas e sensacionais pimentinhas do Novo Mundo, mais fartas, variadas e acessíveis, levadas às sacas para Portugal e Espanha. Foi assim que a Campsicum francesci, pequena e vermelha, que se esparrama pelas regiões quentes da América Central e do Sul, esta que reina no Brasil e que encontramos nas feiras e restaurantes, acabou por derrotar a Malagueta na preferência dos próprios africanos, quando introduzida em seu continente no século XVI. Aos poucos, apoderou-se do nome Malagueta e com ele ganhou fama nas colônias e possessões portuguesas. Danado, hein? De a outra passou a principal. Então aqui a autora está mostrando como é que essas iguarias, essas especiarias, foram sendo transportadas de um continente ao outro, foram mudando de nome e foram ganhando significados. Na África, hoje, como registrou Câmara Cascudo, a nossa pimenta é conhecida por vários nomes. Piripiri, em Moçambique, Jindungo, em Angola, Uziza, na Nigéria.
com a qual se faz uma sopa típica, atará em Gana, malagueta na Guiné. O mais famoso molho de pimenta dos pratos africanos é o peri-peri ou piripiri. É feito com a malagueta americana. Não se impressione, portanto, se aquele seu amigo viajante se gabar de ter comido na África a pimenta mais ardida do mundo, a piripiri. É provável que tenha sido a mesmíssima espécie das garrafinhas dos nossos botequins, danada de picante. Também exportamos para a África, à mesma época, a verde e ovaloidode cumari ou comari, pequenina, mas terrível. A proporção é esta: quanto menor a pimenta, maior o ardor. Não vamos de forma alguma subestimar as espécies africanas. Lá há muitas notáveis, como as nativas do Benin e da Guiné, esta chamada também de São Tomé, a tal cumba, trazida para o Brasil pelos escravizados e aqui como conhecida por pimenta de negro, pimenta de Guiné, pimenta da costa ou pimenta africano. Andou pelas cozinhas das colônias e pelas músicas de Caymmi. Indispensáveis na culinária de toda a África, as pimentas são usadas secas ou frescas, esmagadas, inteiras ou cortadas em tirinhas, puras ou associadas a outros condimentos, misturadas ao gengibre, à pimenta do reino, a semente de cominho, coentro, cardamomo, feno grego ou ojumá. E a canela entram, por exemplo, no vulcânico berbê, invenção etíope, para dissolver nas entranhas do desavisado. Também estão na chermoula, um forte purê de cebola, alho, coentro, pimentão, sal e açafrão, que dá um dos sabores mais típicos aos pratos norte-africanos. Com a pimenta roxa, os tunisianos fazem a harissa, o tempero do cuscuz, somando-a ao alho, sal, sementes de coentro e cominho moídos, folhas secas de menta e azeite de oliva. Nas misturas um pouco mais suaves, como no cama marroquino, com curcuma, gengibre, cominho e noz moscada, essas pimentas são às vezes substituídas pela pimenta do reino. Na África do Sul, por influência dos indianos, que lá se estabeleceram, os curris são extraordinariamente úmidos, granulados, picantes, vermelhos escuros, pelo emprego das pimentas americanas. O que experimentei, traduzido de Durban por Sigrid, uma vizinha da Indonésia criada na África do Sul e apaixonada pelos curis de lá. Era uma espécie de farofa úmida, quase marrom, com pimentas secas em pedaços, amêndoas e pelo menos uns 15 ingredientes. Então aqui a autora Rosa Nepomuceno está nos mostrando o hibridismo cultural na alimentação, sobretudo a partir das grandes navegações. Lembrando Pierre Verger, um movimento de fluxo
e refluxo. Nós recebemos culinárias de África, mas também exportamos a culinária aqui existente dos povos originários. Nós mandamos para lá, por exemplo, o milho, a mandioca, e recebemos muitos outros alimentos, né? Como o quiabo, como o inhame e assim por diante. Como diz Alberto da Costa e Silva, o mesmo Atlântico que dividia, ele também unia. Era uma via de mão dupla. E através dessa via de mão dupla, a culinária africana chegou ao Brasil e a culinária dos povos originários, dos povos indígenas, aqui do Brasil, também chegou até a África. Mais adiante, a autora nos fala da importância e da relevância do dendê na culinária africana e dos povos africanos na diáspora. Vejamos. No Sudão, África Oriental, com pequena costa banhada pelo Mar Vermelho, brotou uma espécie de vinagreira que se tornou bastante familiar no norte e nordeste brasileiros, empregada no arroz de cuchá maranhense, com folhas arroxeadas e flor carnosa avermelhada, de sabor ácido, ganhou aqui o nome de quiabo róseo, quiabo de Angola, caruru da Guiné, caruru azedo, e na Bahia recebeu o nome de rosileia. Provavelmente foi trazida pelos sudaneses, que compuseram com os bantus a maior parte da leva dos escravizados desembarcados nos portos brasileiros para o trabalho na cana, nas lavras de ouro e no café. A culinária jamaicana popularizou seu uso no século XVIII, por isso a planta é conhecida como Jamaica sorrel. Por volta de 1800, foi introduzida na Europa. A longevidade de certas espécies em culturas distintas suscita confusões em torno da definição de suas origens. É o caso da segulera, também considerada norte-americana ou norte-africana. Teria o mistral transportado para outro lado do Mediterrâneo as sementes do sul europeu? Ou foram levadas pelos romanos que ocuparam a região do Maghreb, norte da África? Os botânicos lhe conferem a dupla nacionalidade, o que é mais sensato, já que a erva estava nas duas regiões desde que o mundo deu conta de si. O doce e cheiroso manjericão teria mesmo um berço na África, como garantem alguns, ou pousou na terra dos orixás, trazido do Oriente, nos fardos árabes. Se o Mediterrâneo nos legou azeite de oliva, há milênios incorporado à cozinha do norte da África, o litoral desse continente nos deu o dendê, o azeite de palma viscoso e aromático que tinge de alaranjada a magnífica cozinha afro-baiana. Pratos de peixe, frutos do mar e galinha, carurus, vatapás e acarajés. Regala mortais e santos, excita o paladar e inspira o bom humor, derruba gente de digestão fraca,
que destrói olho gordo e é extraído dos coquinhos de uma grandiosa palmeira. O dendezeiro se espraiavam naturalmente pelo litoral e avançou pelo interior do continente. Dele, os africanos extraem não apenas o óleo, com o qual também besuntam a pele para se proteger do sol, mas o leve vinho de palma, que além de embriagador, é remédio milagroso para dissolver cálculos biliares e delicioso tempero de salada, como relatam os viajantes estrangeiros. Então, mais uma vez, a contribuição dos africanos na culinária afro-baiana, na culinária brasileira, na culinária dos povos das diásporas.